Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? E onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Meus queridos irmãos, eu gostaria de, continuando aquele assunto de olhar para a cruz de Cristo, salientar algumas coisas que estão aqui que podem ser muito úteis para nós. Use, por enquanto, a sua imaginação e veja comigo, faça de conta que você está vendo aquele lugar onde Cristo foi pregado numa cruz. Um ladrão do lado, um ladrão do outro, muita gente ao redor, diversas mulheres, um único apóstolo do Senhor, João. Todos os outros fugiram dali. Passavam autoridades do templo e zombavam do Senhor. Um dos evangelistas chega a dizer que eles, as autoridades do templo, aqueles que deveriam preservar a verdadeira religião de Deus, escarneciam do Senhor. E como o escárnio é citado por outro evangelista, que diziam para o Senhor: desça da cruz. Eles tinham sido afrontados por Jesus há poucos dias antes, quando o Senhor Jesus fez uma limpeza no templo, quebrou as bancas, chicoteou algumas pessoas. João diz que ele preparou um chicote e chicoteou, expulsou do templo os vendedores, os cambistas. Nenhum comércio será feito na casa de meu Pai. O templo é chamado de casa de meu Pai para todas as nações, mas vós o tendes transformado em covil de ladrões. Pois bem, eles agora estavam indo à forra. Ao verem Jesus na cruz, gritavam, zombavam dele: desça da cruz e creremos. Havia muito tipo de gente olhando para aquela cruz. Como eu já disse, esses líderes religiosos judeus achavam que Jesus estava crucificado ali, pagando o erro que cometeu de desafiá-los.
matar Jesus foi para eles uma espécie de vingança, porque eles, tomados de inveja por uma sucessão de acontecimentos, primeiro, a ressurreição de Lázaro, quando nós vemos o sacerdote chamar a atenção, o mundo vai atrás dele, e vede vocês se depois não virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas também o próprio reino. É claro que começou antes, mas essa foi um evento que marcou muito os judeus. O segundo evento é quando eles veem que as multidões que estão vindo para a Páscoa aclamam o Senhor, citando um salmo do Velho Testamento, bendito que vem em nome do Senhor. E era um salmo que todos usavam e tinham como um salmo que representava o Messias. E o Senhor os provoca mais, porque o Senhor monta um jumentinho. Naqueles dias, isso era um símbolo extraordinário. Um guerreiro entrava com um cavalo, o cavalo mais vistoso que ele conseguisse entrar, mais aparatado que ele conseguisse fazer. Mas Jesus entra numa cria de animal de carga, como diz o profeta. Estendem as roupas no chão para que nem a sua montaria pise no chão, pise em tecidos. Os que não conseguiam cortavam galhos de árvores e colocavam lá para que ele passasse por cima de folhas, por assim, um tapete de folhas. Isso tudo está na profecia. E eles conheciam muito bem, e sabiam que fazendo isso, estavam aclamando ao Senhor como o Messias. Chegava até usar a palavra Hosana, Senhor, salva-nos, coisa que os rabinos ensinavam que era dedicada ao Messias e apenas eles. Então eles agora estavam vindo à forra, Jesus preso na cruz. Irmãos, todo cuidado é pouco para nós não cometermos blasfêmia, mas vocês se lembram que antes de ser crucificado, ele foi despido de suas vestes? Inclusive sua túnica, que era tecida em uma peça só, foi sorteada, porque ficaram com receio de rasgar. Mas as suas vestes menores foram rasgadas. O Senhor Jesus foi pendurado na cruz nu. Além da dor terrível, fisicamente imposta durante uma noite inteira de tortura, além do peso da cruz debaixo de açoites, a dor física que caracterizou o sofrimento do Senhor Jesus, havia dor moral também. Foi colocado e foi exposto. Poucos dos discípulos do Senhor que depois escreveram tocam nesse assunto, porque era uma vergonha. O próprio apóstolo Paulo, que não viu, mas escutando os diversos relatos, pôde fazer uma panorâmica, como nós estamos fazendo agora. Paulo diz de forma muito clara que ele foi exposto à vergonha, a vergonha da cruz. Meus irmãos, havia uns gentios lá que pouco ligavam para isso. Certamente os soldados romanos até se divertiam. Você se lembra que eles levaram para o pretório, que era a sede
do poder romano que estava lá, e despiram suas roupas, vestiram com um manto aparatoso. Afinal de contas, todos diziam que ele era rei dos judeus. Um rei não pode se vestir com roupas comuns. Vestiram com um manto aparatoso. Um rei precisa de um cetro. Pegaram um pedaço de madeira, um caniço, como é dito em algum dos evangelhos, colocaram nas suas mãos. Mas antes de colocar em suas mãos, batiam com o cetro na cabeça deles. E alguns até diziam: profetiza, quem é que te bateu? Pá! Coroaram-lhe, afinal de contas, todo rei precisa de uma coroa. Coroaram-lhe com espinhos. Até hoje é motivo de discussão que planta foi usada, mas é suficiente nós sabermos que eram espinhos que feriam o seu rosto. Depois fizeram ao inverso. Tiraram-lhe o cetro, botaram suas roupas, a coroa ficou, e lhe deram um madeiro para carregar. A palavra grega que é traduzida por madeiro é stauros. Stauros é o nome da letra T. Então você pode imaginar Jesus carregando alguma coisa com forma de T. Alguns tentam dizer: não, ele carregou apenas a parte horizontal. Mas não, se você prestar atenção na descrição, dizem que chegando no local em onde ele ia ser crucificado, pregaram-lhe as mãos, pregaram na parte horizontal. Ele não estava trazendo a parte horizontal, só a parte horizontal, ele estava trazendo a cruz toda, completa. O que os evangelhos não deixam muito claro é se a forma de T tinha aquele pedacinho de cima. Parece que não, porque Pilatos se sentiu incomodado com aquilo e mandou escrever em latim, em grego e em hebraico: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Tantas linhas assim, 3 linhas pelo menos, por favor, não pense que os quadros da Idade Média, em que tem apenas as iniciais INRI, seja suficiente. Ele escreveu a letra toda, portanto, é de supor que ele escreveu uma placa que botou acima da cabeça do Senhor, e essa placa foi pregada à cruz. Algumas mulheres estavam lá, sua mãe estava lá, outras que o seguiram como auxiliadoras estavam lá também. E viram quando houve o atestado de que ele morreu, e esse atestado foi dado por um soldado que recebeu ordens de quebrar as pernas dos crucificados. Quebrar as pernas dos crucificados significa que o peso deles cairia sobre os braços. O diafragma apertava mais o pulmão e ele morria rapidamente, sem conseguir respirar, porque o diafragma não permitia, apertado, não permitia que ele enchesse os pulmões de ar. Ele perdia o suporte dos pés. Com os pés no local, na pequena o console que tinha na cruz, que era pregado na cruz, a pessoa sobreviveria por mais uns 3 ou 4 dias, até morrer. Morria geralmente de gangrena, mas aqui ele passa a morrer de asfixia, por não ter o que respirar. O soldado
veio para quebrar as pernas de todos e certificar-se de que estavam mortos, porque José de Arimateia havia pedido o corpo de Jesus para sepultar. E Pilatos achou, mas já morreu? Ou seja, um romano acostumado com a duração de uma crucificação achava que ele ainda estava vivo. O soldado foi lá, quebrou a perna dos outros ladrões, dos 2 ladrões, e enfiou uma lança. É de se imaginar que o soldado tenha procurado com a lança atingir-lhe o coração. Não fica muito claro nos evangelhos se a lança foi do lado esquerdo ou do lado direito, mas certamente perfurou-lhe as costelas e deixou uma marca grande, porque é essa marca que ele mostra para Tomé. Não quebrou nenhum dos seus ossos, porque assim dizia a profecia: nenhum dos ossos será quebrado. Depuseram o Senhor Jesus. Tirar um crucificado da cruz não era uma tarefa muito fácil, mas se ele estivesse só amarrado à cruz, seria razoavelmente fácil. Entretanto, o que se fazia era passar um lençol por debaixo dos seus braços para que ele não caísse de uma vez, e soltava-se os nós. No caso de Jesus, arrancava-se os pregos. Por favor, não pense nesses pregos que a gente compra em qualquer depósito, lisos. O prego naqueles dias parecia muito mais um daqueles cravos que a gente vê segurando os trilhos de um trem. Pelo menos que a gente via antigamente. Hoje é tudo feito com molas e com tensores, mas naquele tempo era um cravo, um prego rústico, e foi esse que atravessou-lhe. Não temos certeza se atravessou as mãos ou o pulso. Por quê? Porque esse conjunto de pulso e mão é dado o nome grego de mão. Tradicionalmente, acha-se que ele foi furado aqui, mas aqui o prego rasgaria muito fácil. Imaginando que ele tivesse seus 60, 70 quilos, ele cairia fácil. É provável que ele tenha sido furado aqui, porque esse osso da mão segura. Tiraram os pregos e desceram da cruz. José de Arimateia, nas proximidades, tinha cavado um sepulcro para si mesmo. Ficava num jardim. Levaram o Senhor Jesus para lá, certamente o enrolaram com alguns panos, porque já caía tarde de sexta-feira. No dia seguinte seria sábado, o dia santo dos judeus. Por essa razão pediram o corpo apressadamente. Colocaram no sepulcro de José de Arimateia. Rolaram uma pedra enorme tampando a boca do sepulcro. Selaram. E um dos evangelistas diz que puseram uma guarda na frente do sepulcro, para ter certeza de que nenhum de seus discípulos viria roubar o corpo, porque se espalhava a notícia que ele ressuscitaria ao 3º dia. E ressuscitou. Ah, dizem alguns, ele não ressuscitou, ele estava desmaiado. Ele estava em coma, recuperou todas as forças vitais. É meio esquisito uma pessoa que está 3 dias sem comer e crucificado, 4 dias talvez sem comer e crucificado, torturado, adquira forças suficientes para rolar uma pedra que estava selada por fora. E mais, outros dizem, não, as mulheres confundiram e entraram no sepulcro errado. Bem, se a pedra estava selada por fora, isso era indicativo que era o sepulcro certo. Segundo, se havia uma guarda na frente do sepulcro, era mais um indicativo de que era o sepulcro certo. A guarda não ia vigiar um sepulcro errado.
E Mateus diz que os guardas, quando viram o sepulcro ser aberto, a enorme pedra ser rolada, eles caíram no chão de medo. Depois correram e foram avisar que ele ressuscitou. E os líderes religiosos disseram: fiquem quietos aí, se essa notícia se espalhar, digam por aí que vocês dormiram. Se a notícia se espalhar, enquanto vocês dormiram, os discípulos vieram e roubaram o corpo. Se a notícia se espalhar, nós colocaremos vocês em segurança. Por quê? Porque um soldado romano dormindo no seu posto era a morte certa. Não havia sequer julgamento. O comandante, pegando alguém dormindo no posto, matava-o imediatamente. Feito essa visão, nós podemos perceber que pouquíssimos dos seus discípulos acreditavam nela. Primeiro, todos fugiram. João ficou lá. Mas parece que João tinha esperança, mas aquela esperança do tipo, quem sabe? Meus irmãos, vocês se lembram dos 2 de Emaús, quando Jesus desapareceu na frente deles, depois de orar, agradecendo o pão? O que disseram um para o outro? Poxa, não nos ardia o coração quando ele nos falava? Ou seja, eles não tinham a menor ideia de que ele realmente haveria de ressuscitar. Ouviram a promessa dele diversas vezes, mas não tinham ideia de que ele ressuscitaria. Meus queridos irmãos, já que você me acompanhou na imaginação, eu peço agora que você me acompanhe no exame do seu próprio coração. O que é que você vê ali? Apenas alguém que voltou à vida? Meus irmãos, eu já disse aqui, mas eu vou correr o risco de repetir. Ali nós vemos pelo menos, muitas coisas que nós vemos, mas pelo menos 3 coisas. Primeiro, você vê o tamanho do seu pecado. O seu pecado diante de Deus era tão hediondo. É tão hediondo. O seu pecado, o meu pecado diante de Deus é tão hediondo que para Deus resolver o seu problema, ele teve que matar seu próprio filho, como Abraão ia fazer com Isaac. Eu não sou médico, apenas leio algumas coisas sobre isso, escuto muitos, afinal de contas, eu sou casado há 50 anos com uma mineira, e mineiro, toda vez que senta à mesa, fala de doenças. Não sei se você já reparou isso. É sentar junto à família, começa a falar de doença, da doença menor até, às vezes, a que mais desgosta. Assim acontece lá em casa. Estou falando de todos os mineiros pela amostra que eu tenho. Mas quero levar você a pensar no seguinte: se alguém chega para você e diz, tomei umas 4 aspirinas hoje, aí eu penso que você está tendo dor de dentes, dor muscular, ou está começando uma gripe, está com febre. Aspirina para isso, não se resolve outra coisa com aspirina. Mas se você chega para mim e diz, eu estou fazendo quimioterapia e radioterapia, o que eu calculo? Você está numa situação difícil.
Meus irmãos, nosso buraco era tão sujo, tão profundo, tão grande, que para nos salvar, Cristo morreu por nós. Deus deu seu Filho para morrer por nós. Comece avaliando por aí. Antes do seminário, eu trabalhava numa empresa de construção. Trabalhei em diversas empresas, mas lembro de uma especialmente porque era com pranchetas, e geralmente se coloca uma prancheta contra a outra e você fica conversando com o seu colega. Era o Rodrigues. Uma vez o Rodrigues, tentando fazer com que eu não falasse mais de religião, diz: tá tudo bem, eu sei que Deus deve ter pelo menos um cantinho, uma soleira para eu ficar. Eu nunca traí minha mulher, eu nunca matei ninguém, eu mal mato uma mosca, eu sou uma pessoa boa. Sabe, meus irmãos, não é por aí. Se você vive uma vida excelente, uma vida virtuosa, mas, mesmo assim, você não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, a melhor coisa que você pode fazer, ser doador de medula óssea, ser doador disso, daquilo, doar algum órgão em vida, dar um rim para outra pessoa, isso diante de Deus não passa de trapo de imundície. Isso é dado em alta conta por nós, mas por Deus isso não conta. Não para ser salvo. É claro que Deus se alegra com a generosidade de seus filhos, mas isso não vale nada para a sua salvação. A sua salvação tem que ser vista em Cristo. Irmãos, você acha que Deus perdoaria você de outro modo? Você está eventualmente achando que Deus é tolo, que mandou Jesus à toa. Se ele precisou mandar Jesus passar por tudo isso. Olha, eu nem falei da encarnação. Jesus adquiriu um corpo, a natureza de Maria, para ser um descendente do primeiro casal, para ser da nossa natureza. Ele adquiriu o nosso. Jesus se transformou em um de nós, para tomar a nós que somos seus e transformar em um como ele. Você acha que Deus é tolo se tivesse outro modo de resolver seu problema que não a morte de seu filho? Repare que daí surge uma consequência lógica. Aquele que diz: não, eu vou ser salvo porque eu sou uma boa pessoa, está zombando de Deus, está escarnecendo do seu filho, está pisando o sangue de seu filho, está dizendo que pode ser salvo e que de outra forma, e Deus não precisaria ter mandado Cristo, quando de fato ele mandou. Se outro acha que eu vou passar algumas encarnações, vou procurar ser cada vez melhor na próxima encarnação, e eu vou ser salvo no fim, depois não tem nada que encarnar a não ser em Deus, e eu vou ser como uma gota que cai no oceano, vou me transformar em Deus. Está vendo? Porque Jesus mesmo diz que eu sou o caminho. Não é um caminho, mas o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, existem pessoas religiosas que procuram viver nessa vida uma religião boa. Mas se fazem isso com a intenção de ser salvos, esqueça.
Se você espera ficar no purgatório 1000 e tantos anos para adquirir santidade suficiente para chegar perto de Deus, a santidade suficiente é em Jesus. Lembra-se do Apocalipse? A grande multidão vestida de vestiduras brancas, que foram lavados e santificados no sangue do Cordeiro. Lavaram e avejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, a primeira coisa que você tem que ver no seu coração é se seu coração está olhando para aquela cruz com dó do que o Senhor sofreu, com vergonha do Senhor ter sido crucificado nu e ter sido descido na cruz em seus excrementos. Uma pessoa que morre perde o controle intestinal. Não fique condoído do Senhor. Ele não precisa das suas condolências. O Senhor não veio aqui para tornar você uma pessoa melhor. O Senhor veio aqui para matar você como Ele morreu, para que como Ele ressuscitou, você ressuscite também. Mas tem uma segunda coisa que você pode ver lá. É o tamanho da justiça de Deus. A justiça de Deus não deixa por menos. Como pai, você pode já ter calculado de que muitas vezes você tenta fazer com que a sua justiça seja inflexível, mas você acaba passando a mão na cabeça dos seus filhos. Porque sabe muito bem que eles não podem cumprir o que você exige. Não está na natureza deles ser completamente obedientes, não está na natureza deles ser completamente respeitosos. Eles, mais cedo ou mais tarde, vão desrespeitar você ou desobedecer você. Como você fez com nosso Pai Eterno. Agora, nosso Pai Eterno não passa a mão na cabeça. Nosso Pai Eterno, para nos declarar justos, faz com que seu filho encarne. Aprenda tudo que tem que aprender com os pais terrenos, inclusive o que disse o escritor de Hebreus: aprenda a obediência e ande perfeitamente com seu pai, sendo um descendente de Adão, e chegue na hora da morte, ele se entregue como Isaac fez. Ele aceite a justiça divina, terrível justiça que deveria ser imputada a todos nós, mas que caiu em algumas horas sobre o nosso Senhor Jesus e nos livrou da morte eterna. Finalmente, irmãos, veja uma terceira coisa comigo. Veja o quanto Deus nos ama. Aqui eu tenho que tomar um cuidado para não tornar esse sermão numa palestra motivacional. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: João disse isso, Paulo disse isso: se Deus não poupou seu próprio filho, antes o deu em nosso lugar, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Você tem um curso de vida de 70, 80 anos. Segundo a Bíblia, aquele que passa disso tem muito vigor. E os dias que ele vive, o melhor deles, podem ser considerados canseira e enfado. Meus amados irmãos, você pode estar sentindo as dores da idade. Eu sei bem porque eu já estou para fazer 70 e eu já sinto. Não existe um ponto no meu corpo que não tenha uma espécie de dor. E cada dia aparece uma nova. É como barulho em carro velho. Cada dia aparece um novo.
Isso é absolutamente normal. Mas vamos supor que você tenha sido surpreso por alguma coisa anormal. Apareceu algo na sua vida, alguma coisa da qual você sequer imaginava. Vamos supor que o nosso potente ministro Alexandre tenha descoberto uma foto sua no 8 de setembro e mandou a polícia lhe prender. E você está preso com malfeitores do pior tipo. Ou vamos supor que você descobriu a alguma altura da vida que você está com a doença incurável, que você vai morrer daquela doença. Meus irmãos, isso é nada perto do que o Senhor Jesus sofreu. Ele foi preso por alguém que tinha muito mais poderes do que o Xandão. E é interessante que Deus convalidou a sentença miserável que foi dada a ele. Pilatos não combinou alguma coisa que Jesus fez com a lei romana. Quando fez isso, ele diz: eu não vejo crime nenhum nesse homem. Aí os líderes religiosos, aqueles que meneavam a cabeça e dizia: Jesus, desça da cruz, que nós o creremos. Esses mesmos líderes religiosos se levantaram para Pilatos e disse: se tu não condenas, tu não és amigo de César. Certamente isso ia acabar nos ouvidos de César, mesmo sem internet. E Pilatos, aparatoso, mandou vir uma bacia com água e uma toalha, lavou as mãos diante de todo mundo, para que aqueles que não conseguissem ouvir as suas palavras soubessem que ele estava dizendo: eu estou limpo do sangue desse homem. Estava nada. O dever de uma autoridade é barrar o mal. Pilatos prevaricou naquele instante, cometeu a prevaricação. Isso estava no direito romano. É crime prevaricação. Mas Deus assentiu com isso e resolveu assentir a sentença de Pilatos. A sentença era ser crucificado. Tomando um pouquinho de tempo, o juiz romano ele podia dar a sentença e dar o tipo de morte que a pessoa ia morrer. Ele vai ser morto, arrastado por cavalos. Isso era uma sentença comum. Ele vai ser morto na fogueira. Era outra sentença comum. Ele vai ser morto pelo gládio. Um soldado, usando uma espada de 1,20 m, cortava-lhe o pescoço no cepo. Esse era o que o gládio fazia, uma espada bem pesada. Tanto é que poucos foram chamados de gladiadores. O juiz determinava também o tipo de pena. Deve ser crucificado. E ele admitiu esse tipo de pena por sugestão dos líderes religiosos. Quando ele perguntou: o que eu faço com Barrabás? Era costume soltar um preso por ocasião da Páscoa. E o que eu faço com Jesus? O grito foi unânime: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas ele não fez nada digno de morte, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Pilatos achou que estava protegido. Eu não sei se ele estava protegido, mas que ele prevaricou. Que ele foi sugestionado na sentença, foi.
e ele cometeu uma coisa que hoje não se fala tanto, mas que na Idade Média era muito comum. Ele cometeu o deicídio, matar a Deus. Você está percebendo o quanto Deus nos ama? Ele poderia deixar todos nós irmos para o inferno. Seria a pena normal. Cada um que nasce já nasce em seus delitos e pecados, é o que diz a palavra de Deus. Ele não precisaria nem condenar, a pessoa já estaria condenada. É o que diz o Senhor Jesus na conversa que teve com Nicodemos. Meus irmãos, eu chamo a sua atenção o seguinte: pense muito na sua situação. Você já conseguiu o remédio para ela? O remédio é Cristo. O remédio é estar junto de Cristo. Onde Cristo estiver, você também estará, morto para o mundo, ressuscitado para Deus. Eu não posso terminar sem chamar a sua atenção para uma coisa que eu já falei antes, mas não custa repetir. Todas as religiões do mundo ensinam que o homem deve procurar agradar a Deus para poder ser salvo. O cristianismo diz: não, nós procuramos agradar a Deus porque nós já somos salvos. Em todas as religiões se procura oferecer um sacrifício a uma entidade maior, a um Deus. Todas as religiões é o homem buscando a Deus. A palavra religião vem do latim religare. É o homem tentando se religar a Deus. O cristianismo não faz isso. O cristianismo é Deus buscando o homem. Mesmo que isso lhe custe muito. A segunda pessoa da Trindade muda de natureza, adquire um corpo do qual ele nunca mais se separará. Ele é a certeza bendita de que quando nós chegarmos ao céu, encontraremos com ele, porque ele é um de nós, é o primeiro que já entrou com esse novo corpo. No cristianismo, Deus busca o homem. Ah, mas ele é injusto, porque ele escolheu A e rejeitou B. Não, não é injusto. É de admirar que ele tenha escolhido A. É de admirar que ele tenha separado alguns. É de admirar que ele tenha feito isso, que ele tenha buscado a nós. Meus irmãos, pensem bem na sua situação. Coloque-a na presença do Senhor Jesus. E alimentado pela graça que nos vem desses benditos pensamentos, nós possamos ter os nossos corações fortalecidos em fé e vivermos para a glória do Senhor. Vamos cantar o hino Cristo é Rei, é Senhor. Fiquemos de pé, cantemos com muita alegria.
queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.